E nós vamos conversar com um sociólogo, consultor sindical e assessor do Fórum das Centrais Sindicais, também ex-diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente. Alô, Clemente? Parece que a gente está com um probleminha de áudio aqui com Clemente Ganslúcio. Alô, Clemente, você me escuta? Bom dia, Glauco. Tivemos um problema aqui de conexão, o Skype do meu computador iniciou. É, Clemente, a produção industrial brasileira recuou 0,2% em novembro de 2021 na comparação com outubro. E essa é a sexta queda consecutiva do indicador, segundo apontou o IBGE nessa quinta-feira. Com desempenho, a produção industrial ficou 4,3% abaixo do patamar pré-pandemia verificado em fevereiro de 2020. Como é que você vê mais esse dado negativo da economia brasileira? São 9 quedas em 10 meses quando a gente fala em produção industrial, Clemente. bom, Glauco, esse é um resultado esperado, infelizmente esperado, em decorrência de um lado, dos efeitos da grave crise sanitária, que teve um impacto muito severo sobre toda a economia, mas principalmente, esse é o grande problema, da nossa incapacidade como economia de retomarmos a atividade produtiva de maneira organizada, articulada, porque fundamentalmente não há, por parte do governo federal, iniciativas políticas, coordenação, investimento, articulação do setor produtivo, visando organizar a nossa atividade produtiva para enfrentar os efeitos que essa grave crise sanitária trouxe para a economia e principalmente porque antes da crise sanitária o país já enfrentava uma recessão econômica, saía daquela recessão econômica de uma maneira muito lenta, ou seja, nós não tínhamos dinamismo para sair daquela crise econômica, novamente porque, fundamentalmente, o Estado brasileiro, por meio do seu governo, do governo Bolsonaro, tem deixado de lado qualquer atitude, do ponto de vista da política pública, de organização da atividade produtiva e, portanto, de dar os elementos para que o setor produtivo possa atuar de maneira positiva, mobilizando sua capacidade de produção, de um lado, e de outro, as consequências gravíssimas do desemprego, do arroxo salarial que vive a sociedade brasileira. Nossa queda salarial no último ano é superior a 10% em média, portanto, nós estamos perdendo como sociedade capacidade de consumo das famílias. Isso afeta a demanda, portanto, a demanda da sociedade vem caindo, portanto, o setor produtivo tem menor demanda, tem menor capacidade de consumo e, portanto, se prepara também para produzir menos, porque há também menor capacidade de consumo na sociedade. É esse conjunto de fatores que dá um baixíssimo dinamismo à nossa atividade produtiva. Para o setor industrial, isso é agravado, inclusive, porque no mundo todo há problemas do ponto de vista do abastecimento dos insumos que são usados no setor produtivo, ou seja, faltam peças, faltam equipamentos, faltam insumos para a produção, porque a pandemia paralisou muita atividade produtiva no mundo todo. Isso tudo exige uma coordenação que nós não temos, infelizmente, no Brasil. E, por fim, a inexistência de um programa, de um projeto de retomada da atividade produtiva, com investimento público, com atividade coordenada, coisa que a China, que a Europa, que os Estados Unidos vêm fazendo com bilhões e bilhões de dólares investidos, com o governo atuando no sentido do fomento das cadeias produtivas, dos setores, das atividades, coisa que no Brasil nós não vemos acontecer, e as consequências são essas: um processo de uma recuperação que começou a acontecer o ano passado, depois de uma paralisação quase total de muitos setores. Muitos voltaram à atividade, os resultados apareceram nos primeiros meses do segundo semestre do ano passado, mas logo em seguida
retomada aquela atividade que estava paralisada, nós vimos que essa retomada tem sido feita em patamares muito inferiores àqueles que estavam e que já eram muito baixos antes da pandemia e, portanto, nós estamos numa situação muito grave, no qual a atividade produtiva em geral, em especial a atividade industrial, como você registrou, está agora no 6º mês consecutivo de resultados de queda do nível de atividade e, portanto, com uma produção menor, com consequências para o emprego, que também não cresce no setor industrial, quando cresce, cresce com ocupações precárias e com consequências também sobre a renda, sobre o consumo e sobre a própria capacidade que o nosso consumo interno, que a nossa capacidade de produzir renda na sociedade também vem caindo, tudo isso convergindo no sentido do enfraquecimento da nossa capacidade de sustentar como país uma dinâmica econômica virtuosa. Agora, essa atividade coordenada, como você citou, Clemente, não existe, né? Nós não temos hoje uma política industrial. É verdade que o problema, por exemplo, da desindustrialização, ele é algo crônico no Brasil, já existe há alguns anos, mas em tempos recentes nós tivemos, por exemplo, a utilização da Petrobras como indutora, não só da cadeia ligada ao petróleo e ao gás, mas também da indústria naval brasileira, por exemplo, né? Era uma ação coordenada, uma indução feita pelo Estado. Hoje não existe nada. Né? É possível reverter esse quadro sem um planejamento e sem uma ação efetiva do Estado, Clemente? Bom, Glauco, primeiro é importante que os ouvintes e as ouvintes compreendam que essa ausência é uma ausência deliberada, ou seja, a política econômica do governo Bolsonaro é uma política chamada neoliberal, que nada mais é do que transferir todas as responsabilidades para que o mercado, portanto, a iniciativa privada, as empresas, tomem as medidas para fazer o enfrentamento e as escolhas do ponto de vista produtivo. Na visão deles, na visão do Paulo Guedes, do Bolsonaro, não cabe ao Estado nenhuma responsabilidade por conduzir nenhuma dessas iniciativas. Aliás, é o pronunciamento permanente do presidente, que é que ele não tem nenhuma responsabilidade. É exatamente isso que eles acreditam e o resultado disso é o que nós estamos recolhendo. Sem uma coordenação e sem uma ação do Estado, o mundo todo que opta por esse caminho, os países no mundo que optam por esse caminho, estão recolhendo esses resultados que o Brasil está recolhendo. A grande maioria dos países desenvolvidos, como eu disse, os países da Europa, os Estados Unidos, a China, tem pelo contrário, a China é um exemplo de um país onde o Estado tem uma atuação muito vigorosa e vem recolhendo décadas de crescimento continuado nos países que mais crescem no mundo, que mais reduz desigualdade, portanto, que faz transformações produtivas profundas. A União Europeia retoma, no enfrentamento da crise, políticas de desenvolvimento econômico e industrial, portanto, o Estado, por meio das empresas estatais, do investimento público e da coordenação que o Estado é capaz de promover por meio da articulação dos setores, do setor empresarial, vem produzindo uma estratégia de retomada da atividade produtiva, reindustrializando seus países, trazendo com que o comércio se concentre nos blocos mais próximos, nos países mais próximos, nos blocos econômicos mais próximos. Na América Latina, é um bloco econômico dos mais frágeis do planeta, porque os países não têm um investimento, e o Brasil é um dos principais países do bloco da América do Sul, é um país que não tem investido na integração econômica do bloco, radicalmente diferente do que os outros blocos e países têm feito. A China acabou de anunciar um grande programa de integração econômica no bloco ali no leste asiático, justamente visando favorecer o fortalecimento econômico daquela região. A região da América do Sul não tem feito isso, e o Brasil é um dos principais responsáveis por essa ausência. E os Estados Unidos também, recentemente, já no ano passado, anunciou com o governo Biden investimentos de bilhões de dólares, justamente na retomada da atividade produtiva, especialmente na retomada de indústrias que tinham sido transferidas
para o leste asiático, estão retomando sua atividade produtiva, novos investimentos, recuperando ou construindo novas bases industriais no setor de saúde, de tecnologia. O investimento em pesquisa, inovação e tecnologia são fundamentais, e isso decorre do investimento público e o papel de empresas públicas, empresas estatais, como o exemplo que você deu da Petrobras, que é uma das maiores empresas brasileiras, hoje parte dela já privatizada para iniciativa privada, mas ainda uma empresa estatal predominantemente, que precisa, para termos essa possibilidade de uma saída virtuosa dessa crise, portanto, de uma dinâmica econômica que gera emprego de qualidade, crescimento da renda e atendimento da demanda de consumo da sociedade, empresas públicas que sejam protagonistas dessa iniciativa, portanto, que ao investirem, portanto, na medida em que elas tomam a atitude de produção, elas demandam de toda a estrutura econômica bens, serviços que o setor privado passa a oferecer, assim como essas empresas, como a Petrobras, difundem tecnologia, processos produtivos, equipamentos, difundem formas de produção, como é o caso, o exemplo, no caso da Petrobras que você deu, no setor naval, portanto, uma empresa que passa a produzir mais petróleo, demanda, por exemplo, mais equipamentos que um setor como o setor naval se estrutura para produzir e oferecer. Sempre que essas empresas tomam essa iniciativa, pelo porte, pela capacidade tecnológica e pela capacidade de consumo, de demanda, elas induzem o setor privado também a uma dinâmica virtuosa de crescimento. Infelizmente, Glauco, o Brasil abriu mão de todas as frentes que são necessárias para fazer o desenvolvimento econômico acontecer. Creio que o Brasil tem toda a condição de reverter esse quadro se fizer a escolha por um outro modelo de desenvolvimento econômico, coisa que nós, no geral, fazemos de maneira estrutural nos processos eleitorais. O debate no processo eleitoral é um debate de escolha de projetos, de caminhos, de visões de futuro do país e da maneira como nós vamos perseguir esses nossos objetivos. E o momento eleitoral é o momento no qual nós escolhemos não só o poder executivo, os governantes, o governo do Estado, o governo federal, mas os parlamentares que também aprovam as leis que podem dar esse sentido virtuoso para o nosso desenvolvimento. Então, é muito importante a participação da sociedade, a compreensão dos projetos e fazermos uma boa escolha que recoloque o país, como outros países têm feito, recoloque o Brasil na trajetória de um desenvolvimento econômico sustentável do ponto de vista da estrutura produtiva, mas principalmente com resultados sociais, que é crescimento do emprego, dos salários, redução da desigualdade e uma grande virtude no desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental. Portanto, uma base econômica que seja amigável e que tenha a virtude de promover e de recuperar o nosso meio ambiente e preservar a capacidade de vida nesse planeta. Clemente, você mencionou que essa queda na produção industrial acaba tendo impacto também no mercado interno e na economia de uma forma geral, já que esse é um setor que melhor remunera, embora dados divulgados pelo IBGE no meio do ano passado, referentes a 2019, já mostrassem que o salário industrial teve o menor patamar médio em 10 anos. De que forma a queda na produção da indústria e a própria desindustrialização acabam afetando também a dinâmica do mercado de trabalho brasileiro? Bom, Glauco, sempre que a dinâmica de um setor ela não é capaz de sustentar um aumento da produção para atender o aumento da demanda, o aumento do consumo, seja do nosso consumo interno, seja das exportações, ela sofre um processo de queda na sua estrutura produtiva. A base industrial brasileira vem sofrendo essa queda de maneira continuada porque temos as carências todas que comentamos agora, do ponto de vista do investimento, e mais recentemente o desestímulo vem inclusive para o setor produtivo porque percebe que não há capacidade de demanda, portanto o consumo das famílias vem caindo porque tem arroxo salarial, a média salarial vem caindo, o volume do desemprego aumenta e isso afeta toda a economia. Quando a base industrial perde dinamismo, nós estamos
tendo como consequência também queda no emprego industrial, queda nos salários da indústria, no setor esse que reúne os melhores empregos e os melhores salários. Portanto, nós estamos fragilizando aquele segmento que oferece os melhores empregos e que oferece, no geral, em média, os melhores salários. E nós estamos observando isso que você comentou. Queda no emprego industrial, queda nos salários da indústria, tudo isso contribui para que a depressão na demanda, portanto, a queda na massa salarial, seja muito maior. Vamos dar um exemplo, que é o caso, por exemplo, da Ford e de outras empresas multinacionais que têm tomado a decisão de sair do Brasil. Estudos do Diese mostram que a decisão da Ford, o ano passado, em deixar o país, portanto, fechar as suas 5 unidades produtivas existentes no país, teve um efeito, está tendo um efeito de fechar mais de 120 mil postos de trabalho no setor industrial e nos serviços que são ofertados a essa base industrial. Imagina o que significam 120 mil empregos industriais associados a uma empresa como a Ford, que no geral oferecia os melhores empregos e melhores salários na base industrial, o efeito perverso na desestruturação da cadeia produtiva industrial, os empregos na indústria e os empregos que estão associados a essa indústria. Quando um trabalhador ou uma trabalhadora na estrutura produtiva, da cadeia produtiva da Ford, sai de um emprego que talvez ganhava R$5.000 para ir para um outro posto de trabalho ganhando R$2.000, essa queda salarial tem um efeito sobre o orçamento da família, provavelmente consumindo muito menos do que poderia consumir se mantivesse aquele emprego, e tem um efeito agregado, porque são salários menores, portanto, uma massa contribuindo para que a massa salarial de toda a economia, a soma de todos os salários, também caia. Quando nós estamos sistematicamente perdendo empregos industriais, estamos perdendo qualidade no posto de trabalho, mas estamos perdendo também salários e, portanto, massa salarial em toda a economia. O resultado é isso. Nós temos observado quedas continuadas dos salários, agravados agora por uma inflação mais alta, que tem corroído o poder de compra dos salários, e a queda na estrutura produtiva, eliminando postos de trabalho. Quer dizer, de um lado, a estrutura produtiva fecha posto de trabalho, de outro lado, a inflação come parte do poder aquisitivo dos salários. O resultado disso é uma queda na massa salarial, uma queda no salário médio e, portanto, uma consequência grave para o consumo das famílias. Quando isso ocorre na base industrial, que tem os melhores empregos, a consequência é muito perversa para todos os empregos. Menor poder de consumo, menor poder de compra, tudo isso afetando os empregos e salários de toda a economia. Chamado efeito cascata. Clemente, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima, ótimo fim de semana. Até a próxima. Igualmente, para todos vocês e todos os ouvintes. Conversamos aqui com o sociólogo, consultor sindical, assessor do Fórum das Centrais Sindicais e ex-diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.